Fala pessoal, tudo bem? Mais um evento aí de cobertura de provas que a gente vai trazer aí para vocês, tá? Bom, primeiro me apresentar, meu nome é Ricardo, sou médico de família formado pela Unicamp, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, chama no Instagram, a gente vai trocando ideia, tá? E hoje o que eu vim conversar com vocês? Exatamente isso. A gente vai fazer as nossas dicas e apostas para a prova do SUS de Pernambuco, da parte de preventiva. Tá bom, galera? Esses eventos tradicionais aí que a Medway está fazendo, essas lives tradicionais que a gente vem conversando com vocês, estão dando, e a gente está conseguindo dar umas dicas boas e acertando algumas coisas aí para vocês, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Bom, então só para recapitular uma parte desses eventos que a gente vem conseguindo fazer para vocês, são as apostas que a gente faz, que geralmente é uma grande área na semana anterior à prova, para vocês irem pegando essas dicas aí finais, tá? Que é sempre bom para relembrar tudo, pegar aquele detalhezinho, aquela coisa mais minuciosa ali da prova. Tem simulados pré-provas também no nosso aplicativo, né? Então com as apostas desse ano. As lives de correções, então depois que vocês fazem as provas, a gente vai, corrige, fala de recurso, tenta trazendo ali as correções que as bancas trouxeram aí de novidade para vocês, tá? E, bom, saibam também que tem o Radar Medway, né, que é uma plataforma que vão ter todas as informações sobre os concursos que vocês estão prestando. Então, os editais, data de inscrição, segundas fases, enfim, tudo que vocês tiverem relacionados a esse concurso vai estar no Radar Medway e vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e seguir a Medway nas redes sociais, beleza, gente? Então, bora lá, pessoal, vamos lá. Como que é a prova de preventiva no SUS de Pernambuco, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar, pessoal, é que é uma prova que tem temas muito variados, tá? Não é aquela prova que cai muita coisa muito específica de alguns temas. Então, cai temas, assim, os mais diversos possíveis. É até meio difícil da gente mapear ali os temas, tá? Então, cai desde temas mais clássicos, como SUS, como atenção primária à saúde, e eles passam até por umas perguntas meio que de aspectos históricos, tanto do Brasil, de leis, algumas outras coisas que a gente vai falando mais pra frente. E às vezes é uma prova que ela pergunta até sobre algumas doenças específicas, e aí isso varia muito. Às vezes eles perguntam muito sobre tuberculose, já teve ano que eles perguntaram mais sobre leishmaniose, coqueluche, por aí vai, essas doenças infecto-parasitárias aí, tá? Os enunciados não são enunciados que trazem tanto, sabe, aquele textão, aquela história, são coisas um pouquinho mais diretas, meio de padrão SUS mesmo, tá? Não tem lá muita enrolação, muita demora, tá? Não tem muita pegadinha, sabe, aquela coisa que o examinador ele te leva muito para algum lugar e vai lá e te passa uma rasteira, acaba não tendo isso. São perguntas que às vezes elas são difíceis mesmo, propriamente dito. Não tem muita coisa de você achar que é uma coisa e você vai ver, tinha um detalhezinho ali que era outra, tá? E é uma prova que, historicamente, acaba exigindo conta ou que você saiba alguma fórmula, pelo menos, aí, tá bom? Não é uma prova com imagem, com interpretação de gráfico, tá? Isso aí nos últimos anos a gente deu uma olhada, não encontramos, tá? E que nem eu falei pra vocês, essas perguntas de aspectos históricos, tudo às vezes acaba se tornando umas perguntas meio sem noção, sabe? Então, se eu não me engano, foi ano passado que eles acabaram perguntando qual estado que teve a primeira faculdade de medicina do Brasil. Tipo assim, é muito difícil a gente conseguir mapear e dar isso pra vocês, tá? Só pra vocês saberem, foi na Bahia, tá bom? Então, caso eles perguntem de novo, vocês já estão sabendo essa pergunta, mas assim, eles acabam fazendo umas perguntas históricas, assim, que, cara, não é muito aspecto do SUS, nada disso, são coisas meio que assim, alguém quis perguntar isso e não tem muito como explicar, sabe? E se fosse para classificar para vocês, eu diria que é uma prova de nível moderado, até pode-se dizer difícil, tá? Difícil porque tem essas perguntas meio sem noção, que às vezes eles pegam um tema e entram num detalhe que é muito atípico. Então, geralmente tem umas 4 até 5 questões que entram nessa gama aí de perguntas meio sem noção. E eu diria moderado porque tem as outras 15 que são perguntas mais justas ali, então vocês que estudaram bastante esse ano, vocês vão conseguir dominar muito bem elas, tá? Mas, de fato, tem essas 4 ali que eu vou dizer pra vocês é meio difícil ali de conseguir falar, tipo, vamos gabaritar a preventiva com a maior tranquilidade, tipo, é bem difícil isso mesmo, tá bom, gente? Então, vamos lá.
O primeiro tema que ele é mais cobrado ali, tá? São os estudos epidemiológicos e sobre esse tema, principalmente classificação, tá? Então, assim, nos últimos 3 anos caiu isso nas provas, tá? Então, esse vai ser o primeiro tema que eu vou trazer para vocês aí para a gente acabar revisando, tá? Então, geralmente na prova, é essa forma direta, ele descreve um estudo, já pede a classificação, já bem direto, assim, qual que é o tipo de estudo que a gente está falando. E ele até pode pedir algumas características sobre esses estudos. Bom, tá? E aí, pessoal, os estudos analíticos, esses sim, eles são mais relevantes, porque aí eles já conseguem fazer alguns tipos de comparação, eles geram análise, hipóteses, e aí tem níveis de evidência um pouquinho maior, então por isso que as bancas acabam perguntando mais sobre eles, tá bom? Bom, então os analíticos, pessoal, a gente sempre tem que ver o tipo de delineamento, né? Então, ele sempre vai ter alguma coisa ali para dizer pra gente. Então, a gente sempre vai dividir eles em estudos observacionais ou intervencionistas, estudos individuais ou agregados, estudos transversais ou longitudinais, tá? E aí tem aquele filtro da Medway, que daí a gente vai fazer uma questão junto ali, que basicamente são essas 3 perguntas, e aí a gente conseguir classificar o tipo de estudo que a gente está lidando, tá bom? Bom, então, pessoal, o primeiro tipo de estudo é o estudo ecológico, que eu trago para vocês, que como característica ele é um estudo observacional, agregado e transversal. O que isso quer dizer? Observacional, não tem uma intervenção propriamente dita, uma intervenção ativa do examinador. Então, é o examinador olhando ali para ver as características ali dos grupos que ele está estudando. Agregado, por quê? Porque a gente não está vendo uma pessoa de cada vez, a gente vai ver em grupos, né? Então, aqui eu vou avaliar um bairro, por exemplo, eu vou avaliar uma cidade, vou avaliar um estado, vou ver a taxa de algo de um determinado estado, por exemplo, entendeu? Por exemplo, uma taxa per capita de uso de tabaco, por exemplo, tá? Esse é um exemplo clássico, tá? E é um estudo transversal, por quê? Porque ele não é um estudo que a gente vai fazer um acompanhamento, ele pega um período fechado ali, tá? Então é diferente do estudo longitudinal, tá? Uma característica importante é a falácia ecológica, que é uma coisa muito peculiar ali do estudo ecológico, que é o quê? Como eu falei para vocês, são estudos agregados. Então a falácia ecológica é a gente tirar conclusões a níveis individuais usando análises agregadas. Então é a mesma coisa de eu falar que um país que tem uma taxa de tabagismo maior, mas tem poucos casos de câncer de pulmão, por exemplo, eu olhar e falar, ó, não tem nenhuma relação câncer de pulmão com tabagismo, tá? Vocês entendem mais ou menos? Isso a gente não pode acabar dizendo porque a gente está pegando uma taxa agregada, a gente está olhando como um todo propriamente dito e aí você acaba perdendo inúmeros outros fatores individuais, tá? E aí, geralmente, ele pode ser usado como um cálculo de coeficiente de correlação também dos estudos ecológicos, tá bom? Depois a gente vai falar da série temporal. A série temporal não é uma coisa muito cobrada também. Basicamente, ele é um estudo ecológico longitudinal, tá? Então, em vez de a gente usar aquele período fechado, a gente acompanha por algum tempo aí os estudos, tá? E aí, então, basicamente, é um estudo observacional agregado, só que longitudinal, tá bom? Depois, pessoal, a gente vem um estudo transversal, ou um estudo de prevalência, ou um estudo de inquérito também, como ele pode ser chamado, tá? Aqui é um estudo observacional, novamente o pesquisador não intervindo, um estudo individual e um estudo transversal, tá? Então aqui não é mais aquela parte de que a gente está vendo um grupo agregado, a gente vê uma pessoa de cada vez, e é um estudo transversal, de novo, aquele período fechado, aquela foto que a gente fala, foto do momento, tá? Então não há segmento com relação a isso, e geralmente ele mede associação, ele não mede um prognóstico propriamente dito, tá? Então ali a gente só está vendo prevalência, a gente vai estar associando algo, duas variáveis ali, por exemplo, tá bom? E aí, pessoal, aqui a gente já entra no estudo de caso-controle, tá? O que é o estudo de caso-controle? Ele vai ser um estudo observacional, individual e longitudinal. Então aqui não é mais aquele período fechado, aquela foto. Então aqui você tem um segmento, tá? E o que é muito importante a gente saber do caso-controle, gente? A gente vai partir do desfecho, tá? Ou seja, a gente está vindo do resultado que a gente quer e aí a gente vai olhar para trás para ver quais foram os fatores que estão relacionados a esse desfecho que a gente está tendo agora, tá? Então, aqui que eu gosto de mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai passar, aqui a gente passa, né? Eu sempre troco isso.
a gente passa aqui, né, da nossa amostra, né? Então aqui a gente tem nossos casos, então nossos pacientes que estão doentes, e nossos pacientes que são do grupo controle. E aqui a gente vai olhar para trás, tá vendo? Então aqui a gente olha quem foi exposto a um determinado fator, quem não foi, quem foi dos não doentes e quem não foi dos não doentes. Então aqui a gente está olhando para trás vindo do nosso desfecho, tá? Para que tipo de doença isso é bom? Para doenças raras, principalmente, porque daí você não tem que ficar acompanhando para ver quem vai ter a doença, para a gente conseguir fazer, porque seria uma minoria de pessoas, então vale muito mais a pena a gente já pegar as pessoas que estão doentes, né? Então, pega aí, por exemplo, uma doença um pouco mais rara, uma doença de Li-Fraumeni aí, tá? Que é uma doença com uma incidência mais baixa. A gente pega um grupo que tem a doença, um grupo que não tem, e aí vamos supor, eu quero associar a doença de Li-Fraumeni com atividade física, por exemplo, tá? Então, daí a gente vai pegar pessoas, né, que tinham a doença, as que não tinham, e ver quem fez atividade física, quem não fez, quem fez atividade física dos não doentes e os que não fizeram. E aí, com isso, a gente consegue traçar algum tipo de relação, tá? Importante dizer também que é um estudo de baixo custo, tá? Depois, pessoal, a gente vai ter o estudo de coorte, que aí, se você for ver, o estudo de coorte, da mesma forma, ele é um estudo observacional, individual e longitudinal. E aí você fala, pô, mas é a mesma característica do caso controle. Só que aqui a gente vai partir da exposição, ou seja, ele vai ser um estudo prospectivo, tá? Então, a gente vai partir da exposição. Então, a gente pega um grupo de pessoas aqui na população, tá? E aí a gente vai expor essas pessoas, a gente vai ver as pessoas, né, sendo expostas, porque ele é observacional, então a gente não vai gerar nada, mas a gente vai ver aqui, né, um grupo sendo exposto a uma determinada variante, e aí a gente vai colocar um grupo que não vai ser exposto a uma determinada variante e vai ver quem tem desfecho e quem não tem desfecho, tá? Ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, um grupo de 100 pessoas, dividir em dois grupos de 50. Um grupo são pessoas que fumam e outro grupo são pessoas que não fumam. A gente vai ver quem vai ter câncer de pulmão no fim e a gente acaba fazendo as medidas de associação, tá? Geralmente são estudos que têm um custo um pouco mais alto, porque imagina só, são estudos que você tem que ficar seguindo as pessoas por muito tempo, são estudos que são mais difíceis de ser feito, porque você pode ter perda no meio desse caminho. Vamos supor, uma pessoa fumou por um tempo, dela parou de fumar, então você acaba perdendo ela para aquele grupo. Então são estudos um pouco mais complexos aí de serem feitos, por isso tem também um nível de evidência maior, tá bom? E, por fim, pessoal, a gente vai falar do ensaio clínico, né? Que ele vai ser um estudo, aqui sim, intervencionista, individual e longitudinal. Então, aqui o pesquisador ele vai interferir na exposição do paciente. Então, mesma coisa de eu pegar pacientes hipertensos e um grupo eu vou colocar um placebo e um outro eu vou colocar a medicação que eu quero que o paciente use para ver quem vai ter um controle pressórico no final. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? E aqui, mais uma vez, né? Todo estudo longitudinal, prospectivo, geralmente tem custos um pouco mais altos, tá? E aqui, pessoal, já trago a primeira questão que eu gostaria de fazer com vocês. Aqui a gente vai fazer duas, tá? Então a primeira, bem direta aqui, ó. Olha a característica da instituição, né? Sobre os estudos epidemiológicos, qual dos seguintes estudos não pode ser usado para identificar fatores prognósticos? Pessoal, a gente falou isso, né? Qual que ele não poderia ser usado para fatores prognósticos? Estudo de coorte, por exemplo, né? E caso controle. São estudos longitudinais, a gente pode fazer relações, né? Então o coorte ele é prospectivo, o caso controle é retrospectivo. Então aqui os dois a gente pode pensar, né, em fatores prognósticos. Aí o estudo de prevalência, lembra que a gente conversou que eles fazem medidas de associação, mas eles não fazem fatores prognósticos. Então a gente está vendo só relação de prevalência, de achados. Então por isso que essa vai ser a nossa resposta, tá? A D não é um estudo propriamente dito, né, uma análise de tempo até o evento, mas é exatamente isso da gente pensar, né? Análise de tempo até o evento é você pensar o tempo que vai ter até um desfecho. Então, a mesma coisa que a gente está falando desses estudos longitudinais, tá? E a E, nenhuma das alternativas, a gente já viu que a C que seria essa resposta, tá vendo? Então, para vocês verem, perguntas diretas ali e que às vezes não é de classificação, mas de característica dos testes também, tá? A 2 coloca que um pesquisador ele selecionou 600 mulheres menopausadas em 4 hospitais de Pernambuco e São Paulo, num período de 2010 a 2010, e sendo que ele comparou com 1.000 mulheres internadas nos mesmos hospitais no mesmo período, apresentando outros cânceres com outras condições clínicas, e os fatores do estudo eram o uso prévio de estrogênio, né?
E aí, sobre essa pesquisa, qual que seria a alternativa que indica o tipo de estudo? Então, aqui que vai entrar aquelas 3 perguntinhas que eu falei para vocês do filtro da Medway. Então, vejam só, pessoal, ele pegou 2 grupos de pacientes, tá? E são pacientes já menopausados. Então, ele pegou 600 mulheres já menopausadas nesse período, e ele comparou com 1.000 mulheres que já que também estavam internadas, e tinha alguns outros cânceres, outras condições clínicas, e ele queria ver se o uso prévio de estrogênio foi relacionado a esse desfecho final delas. Então, pera lá, né? A gente está aqui já vendo pessoas com o desfecho final. Então, menopausa, doença oncológica. Então, aqui a gente já começa a pensar alguma coisa. Então, vamos pensar quais são as características das 3 perguntas que a gente vai fazer para esse estudo, né? Então, é um estudo observacional ou é um estudo intervencionista? A gente deu estrogênio ativamente para essas mulheres ou a gente está perguntando para elas quem já usou estrogênio e quem não usou? A gente está perguntando para elas, né? Então, aqui vocês concordam que o ensaio clínico e o ensaio comunitário, que basicamente é um estudo agregado do ensaio clínico, eles não vão poder ser, porque eles são estudos intervencionistas, aqui a gente já cortou essa ideia, tá? E aí a gente vai pensar, são estudos individuais ou são estudos agregados? Bom, vamos pensar, pessoal, a gente está pegando cada uma dessas pessoas, ou a gente está pegando um grupo, né? A gente pegou tipo a taxa dos hospitais de uso de estrogênio e está tentando relacionar. A gente perguntou para cada uma dessas mulheres e foi ver, né, se elas tinham exposição prévia a estrogênio. Então, vamos concordar que série temporal e estudo ecológico a gente está cortando. E aí a gente entra para esse olhar transversal, né? Então, é um olhar transversal ou um olhar longitudinal? A gente viu que a gente teve que olhar, né? Teve uma sequência, um acompanhamento de 2000 a 2010, então não é um estudo de prevalência. E aí a gente entra naquela dúvida de sempre, estamos diante de um estudo de coorte ou um estudo de caso controle? E aí é aquela dica que eu já dei para vocês, né? A gente está partindo da exposição, a gente está observando pessoas que usaram estrogênio e vendo o que elas vão desenvolver na menopausa ali, se vão ter alguma doença oncológica ou não, ou a gente está partindo da doença e olhando para trás para ver quem já usou estrogênio ou não. A gente está olhando o desfecho e indo para a exposição. Exatamente por isso a gente pode dizer que é um estudo de caso controle, alternativa C. Beleza, gente? Então, é dessa forma que eles trabalham esse tema. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, caiu. Então, assim, muito provavelmente vai cair alguma questão sobre classificação de estudos epidemiológicos, tá bom? E bom, pessoal, o próximo tema que eu quero abordar com vocês são princípios de bioética, tá? O que eu quero dizer para vocês? Os princípios de bioética, eles caíram também nos últimos 3 anos, pelo menos uma pergunta acabou caindo, tá? E em um dos anos acabou sendo aquela parte daquelas perguntas meio nonsense, meio sem noção, que daí eu vou abordar aqui com vocês, porque vai que isso se repete de novo, tá? Então, vamos revisar aqui os conceitos e depois a gente vai vendo, tá? Bom, então, primeira coisa dos princípios de bioética, a gente tem que definir o que é ética e o que é moral. A ética, galera, vai ser um conjunto de princípios, valores e normas morais de uma conduta de um indivíduo ou de uma sociedade ou de algum grupo social propriamente dito, tá? Então, geralmente, são princípios, são valores que você tá ali dentro de um contexto, tá? E a moral, pessoal, são regras e condutas estabelecidas socialmente aceitas por determinados grupos ou numa época. Ou seja, a moral sofre constantes mudanças. Então, por exemplo, há 200 anos atrás, talvez uma mulher usar uma roupa decotada seria moralmente mal aceito, que é uma coisa que mudou para hoje em dia, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero comparar aqui para vocês, tá? E, por exemplo, a ética, vamos dizer, não roubar é uma coisa ética, tá? Então é uma coisa que acaba não mudando ali conforme o tempo, é um princípio, entende? Então é mais ou menos essa diferença ali, trazendo uns exemplos assim meio bem superficiais aí, tá bom? Bom, então pessoal, isso aqui é o que geralmente cai na grande maioria das provas, né? Que são essa formulação dos princípios de bioética. Então, geralmente a gente divide eles em autonomia, justiça, beneficência e a não maleficência, tá? E aí a gente vai conversar sobre eles e aí eu vou trazer a maldade que eles colocaram em uma das provas, tá? Então, primeiro, o que é autonomia, pessoal? Autonomia é o direito que o paciente tem de escolher do que vai ser feito ou não vai ser feito com ele. Então, é aquele paciente que ele pode ter algumas diretrizes antecipadas de vida, de falar, ó, não quero ser entubado caso aconteça de ter essa necessidade para mim, eu não quero RCP,
Ou até um exemplo mais clássico, um paciente que ele se recusa a ser vacinado. Então, assim, a gente não pode pegar, amarrar a pessoa e obrigar ela a ser vacinada, tá? A gente tem que tentar convencer a pessoa, trazer o ponto de vista médico, conversar tudo mais, no fim, o paciente vai ter autonomia de acabar fazendo o que ele bem entende, tá bom? Então, e a gente tem que respeitar isso, tá bom, pessoal? Então, esse que é o princípio da autonomia. O princípio de justiça, pessoal, ele vai ser geralmente a gente classifica como uma qualidade do que está em conformidade com o que é certo, com o que é direito. E está muito associado à justiça com o conceito de equidade, né? Ou seja, a gente pensar muito nessa questão de equidade, da gente conseguir oferecer mais, por exemplo, em pessoas que precisam mais, entende? Então, um exemplo clássico disso é você atender um paciente grave com maior prioridade de chegada. Então, assim, chegou um paciente grave, e aí tem um paciente que é uma ficha azul que está esperando há 2 horas. Pô, chegou um paciente grave? É um princípio de justiça eu pegar e colocar essa pessoa para dentro antes, porque ela precisa mais nesse momento. Então, é mais ou menos essa ideia, essa relação que a gente tem que ter desse princípio de justiça, tá bom? Depois, se a gente for ver, a gente tem o princípio da beneficência, que é o quê, pessoal? É a nossa prática, uma virtude da gente fazer bem e beneficiar sempre o próximo. Então, é aquela ideia de sempre a gente tentar maximizar ao máximo o benefício do nosso paciente, reduzindo o prejuízo. E sempre a gente avaliar, colocar aquela balança do risco-benefício, tá? Ou seja, um exemplo clássico disso é você indicar uma cirurgia de prostatectomia num paciente com uma neoplasia prostática avançada, por exemplo. Então, pô, será que vale a pena? Será que vai ser benéfico para esse paciente? Pô, daí a gente tem que ver. Ah, mas está num quadro mais precoce, o paciente que tem ali uma proposta curativa. Aí a gente tem que medir, né? Pô, tem que explicar para o paciente, ó, tem um risco de impotência, tem um risco de incontinência urinária, e ver e pesar sempre isso, relacionando com a autonomia, por exemplo. Tá? Então, essa que é a ideia da beneficência, a gente sempre tentar jogar o máximo de benefício, reduzindo o prejuízo e sempre colocar isso na balança, tá bom? E por fim aqui, pessoal, a gente usar o conceito de não maleficência, que é o quê? A gente não fazer o mal, tá? Então, aquele princípio básico da medicina de primeiro você não fazer o mal, tá? E ele vem muito complementar ali a beneficência, né? Que se a beneficência é sempre buscar o máximo, né? O melhor paciente, evitar prejuízo, aqui a gente não fazer o mal, é só não atrapalhar, basicamente isso, tá? E aí um exemplo disso é a gente sempre for fazer um procedimento, a gente fazer os passos recomendados para você diminuir a chance de erro, a chance de alguma intercorrência ali no meio, tá bom? Então, essa é a parte basicona ali dos princípios de bioética que ajudam aí vocês a acertar uma grande parte da prova. Mas, isso foi uma coisa que foi perguntado no SUS Pernambuco nos últimos anos, tá? Então, foi esse relatório Belmont, tá? Que basicamente, pessoal, esse relatório Belmont ele foi feito depois de um estudo, de uma pesquisa, só para vocês entenderem um pouco o contexto histórico dele, né? Vai ter na questão, a gente vai falar disso, mas foi uma pesquisa que foi envolvido vários conceitos antiéticos ali de não tratar pacientes sifilíticos para você acabar vendo a consequência dessa doença depois, e depois que foi visto, né, a forma que foi feito esse estudo no século XX, a ideia foi você fazer um resumo de princípios éticos com diretrizes para uma pesquisa que envolve seres humanos e você conseguir proteger essas pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa. E basicamente são 3 princípios básicos que a gente fala. E é a beneficência, a justiça, que a gente já falou, só que tem o respeito pelas pessoas e evidentemente a banca perguntou quais eram esses princípios, tá? Então, eu vou mostrar essa questão para vocês, a gente vai fazer juntos, mas é só para vocês pensarem que aqueles princípios que a gente falou, eles foram estabelecidos de uma forma, mas tem outras referências também que podem acabar trazendo, é só para vocês acabarem abrindo a mente ali também e ver qual sempre que é a referência que eles estão usando, tá bom? Então, pessoal, a questão exatamente sobre o relatório, né? Então, fala aqui do relatório Belmont, que ele foi promulgado em 1978 nos Estados Unidos, devido a alguns escândalos de experimentos de medicina no início da Segunda Guerra, de um estudo no Alabama, começou em 1932 e foi descoberto só em 1972, onde foram deixados sem tratamento 400 pacientes negros sifilíticos para pesquisar a história natural da doença, né? E aí o examinador ele pergunta para a gente, né, que esse relatório ele usou como referência às suas considerações éticas os seguintes princípios básicos, e ele pergunta quais são esses princípios,
que nem a gente viu. Respeito às pessoas, a beneficência e a justiça, tá, pessoal? Então, se a gente for ver, é exatamente isso. Aí vocês podem ver que a não maleficência, ela acaba não entrando aqui. Essa que era a pegadinha, geralmente, se você for ver, a maioria da galera ia na B, meio seco ali, tirava o respeito pelas pessoas, mas você vai ver exatamente isso. É uma pegadinha, pergunta que pouquíssima gente acertou essa daí. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês ficarem ligados, se perguntarem de novo, vocês não caem nessa, tá bom? E, bom, pessoal, o último tema que eu vou trazer para vocês para a gente discutir são as conferências de saúde, tá? Por que eu escolhi trazer esse tema? Que nem eu falei para vocês, essa é uma prova que ela é muito diversa e ela traz múltiplos temas aqui, tá? Então, é muito difícil definir, por exemplo, qual que é a doença que eles vão acabar cobrando mais coisas, né? Que nem eu falei para vocês, tem ano que eles cobram tuberculose, tem ano que eles cobraram mais de leishmaniose, é muito difícil acabar dosando isso. Da mesma forma que eles cobram, por exemplo, SUS. Assim, muito difícil eu vir aqui dar dicas de última hora para vocês para falar sobre SUS propriamente dito, né? Então, eles cobram isso de uma forma muito vasta, assim, né? Então, não tem muito um padrão. Então, o que eu quis trazer para vocês? Nos últimos 3 anos, eles acabaram sempre perguntando sobre conferências de saúde, e essas conferências de saúde sempre foram perguntas que teve um baixíssimo número de acertos, tá? Porque, de fato, é uma coisa que acaba não caindo tanto em prova, mas vem se mostrando algo muito característico dessa prova. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês, estou apostando que eles podem acabar perguntando isso para vocês e pode ser um detalhezinho a mais para vocês ali para garantir aquele pontinho. Lembra que eu falei que tinha 15 que, pô, vocês estudaram bem e tudo e eu acho que vocês vão ter sucesso ali, mas tem aqueles 5 pontinhos, eu acho que essa de conferência de saúde pode ser uma dessas questões, tá? Então, eu vou trazer as conferências que eles usaram nas alternativas nos últimos anos, vou trazer alguns temas aqui para vocês, pra gente debatendo, porque isso eu acho que vai ajudar vocês ali na hora das questões, e aí vai ter uma questãozinha que a gente faz junto no fim, tá? Então, eu coloquei em ordem cronológica, o primeiro vai ser o relatório Lalonde, tá? Ele foi um relatório que foi assinado em 1974 pelo ministro da Saúde do Canadá, que chamava Mark Lalonde, tá? E a ideia dele era propor que a saúde ela era influenciada por 4 fatores, que era o estilo de vida, biologia humana, meio ambiente e serviços de saúde. E o que ele acabou vendo aqui, pessoal? Ele acabou vendo que tinha-se um grande investimento do sistema de saúde canadense em fatores biológicos, por exemplo, e esses fatores biológicos eles representavam, por exemplo, 10% dos gastos totais, sendo que 50% desses gastos eles estavam muito mais associados em estilo de vida do paciente, meio ambiente, na alimentação, renda, emprego. E aí a ideia desse cara foi exatamente isso, você fazer um relatório que mudava o foco de investimento não só para causas biológicas propriamente dito, e aí você abrir para uma gama de outros fatores que tinham uma influência muito maior, e aí com isso você conseguia ter um impacto muito maior dentro do seu sistema de saúde coletivo, entendeu? Então essa que é a ideia desse relatório, tá bom? O próximo, pessoal, é a Conferência de Alma-Ata, tá? A Conferência de Alma-Ata, ela é uma das conferências mais importantes que tem. Ela foi assinada em 1978, em Alma-Ata, na União Soviética. E ela foi a primeira conferência que trouxe a importância da atenção primária em saúde e a promoção de saúde em caráter universal, ou seja, saúde para todas as pessoas do mundo, tá? Então, exatamente por isso que ela é extremamente importante, por ser a primeira conferência em trazer e colocar a atenção primária em evidência, tá? Então, atenção nessa conferência, que é um chute ali que eu acho que pode cair sim esse ano eles cobrarem isso, tá bom? Depois a gente vai ter a conferência de Ottawa, que foi assinada em Ottawa, no Canadá, em 1986, tá? Ela é a primeira conferência de saúde que acabou abordando a promoção de saúde, tá? E ela acabou propondo também redução de desigualdades e você melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Então, ali você já vê como o Canadá era um dos países meio que pioneiros ali em olhar a medicina não só, né, a saúde propriamente dito, né, não só em questões biológicas, mas você acabar colocando isso em vários fatores associados ali, né, tá? E uma das coisas importantes também nessa conferência de Ottawa foi que ela acabou criando uma interação
intersetorial entre políticas públicas. Então você acabar utilizando vários setores da sociedade para você acabar criando políticas públicas em prol da sociedade, tá bom? A próxima é a Declaração de Adelaide, que foi assinada em 1988 na Austrália. E a ideia dessa conferência foi assinar um novo contrato social entre os setores da política pública e aí, consequentemente, de saúde também. E aí, com isso, você tem uma divisão mais equitativa de recursos, priorizando a saúde primária, tá? Ela só entrou como alternativa, acabaram não perguntando, mas é mais para vocês terem uma noção do que ela é, para eventualmente, se cair de novo numa alternativa, vocês conseguirem tirar, tá bom? Depois, você tem a Declaração de Sundsvall, que ela foi assinada em 1991, na Suécia, e ela foi elaborada durante a terceira Conferência Internacional de Promoção em Saúde. E, basicamente, ela discorreu sobre justiça social e garantir a participação democrática nos processos de decisão de saúde, tá? E você acabar tendo características de descentralização de recursos e responsabilidades, ou seja, são ideias muito parecidas também do que a gente dialoga no SUS, né? Vocês acabam vendo que isso são tendências que acabaram se relacionando aí em muitos países também, né? Daí a gente tem também a Declaração de Astana, que ela foi extremamente importante, ela é mais recente, ela foi assinada em 2018 em Astana, no Cazaquistão, e ela vem como ser, a gente diz ali que é como se fosse uma ata parte 2 ali, né? Até são em locais meio parecidos, são no mesmo país, por exemplo, e ela enfatiza muito a importância da atenção primária em saúde. Lembra que a Alma Ata foi a primeira que colocou a atenção primária da saúde em foco? Aqui ela vem para reforçar isso, mais uma vez garantir o acesso universal, pedir essa colaboração internacional, e aqui ela pedindo também a prevenção de saúde e promoção de saúde como o foco principal ali, para a gente conseguir ter um melhor desfecho de saúde, tá? Então, a Declaração de Astana caiu recentemente aí também no SUS de Pernambuco, tá bom, gente? Então, vamos lá, questãozinha que ele acaba perguntando pra gente. Ele coloca que a OMS trouxe a definição de saúde em 1948, sendo que essa definição ela foi a primeira tentativa de superação de perspectiva de saúde apenas como conhecimento científico aplicado, e a partir da conceituação foi elaborado um documento em 1974, cujo marco é o questionamento de uma política pública canadense de investir os seus recursos prioritariamente em serviços assistenciais de agravo e saúde, desconhecendo fatores sociais que causavam esses agravos. E aí ele pergunta pra gente qual que é o documento que coloca pra gente. Então, pessoal, vamos lá, né? Bom, já teve o spoiler da resposta, mas aqui a data, né? Uma coisa, não sei se ajuda vocês, mas me ajuda pelo menos. A data a gente já vê ali que vai ser a declaração de Lalonde, mas aqui é exatamente isso, né? O investimento em recursos prioritariamente de serviços assistenciais aos agravos, né? Desconhecendo os fatores sociais. Então, para você ver a importância que os fatores sociais tinham ali, né? Então, a gente vê que a carta de Ottawa ali, ela acabaria não entrando sendo com relação a isso. Sundsvall também não, Adelaide também não, Alma Ata também não. Então, Alma Ata acabou sendo alternativa aí nos últimos anos, então por isso que eu estou achando que vai acabar caindo. A gente vê que é o relatório de Lalonde que vai acabar se relacionando a isso. Beleza, gente? Então, acho que basicamente era isso que eu queria falar dessas conferências. Eu acho, sinceramente, que tem uma grande tendência a cair de novo, tá? Acho que se não cair, dê azar, mas assim, acho que se cair, vocês têm uma grande chance de acertar uma questão que vai ser muito difícil e que, mais uma vez, a galera vai errar bastante, tá? Porque, geralmente, são questões de 10 a 30% de acerto, então eu tô contando que vai ser o diferencial de vocês esse, tá bom? Então, pessoal, agradecer a atenção de vocês aí, tá bom? Quis tentar ser o mais breve possível. Eu sei que já estamos no final de ano, já estamos quase no Natal, ninguém aguenta mais, bicho. Mas foco total, dá esse gás final aí, vai valer a pena. Vocês estão estudando demais, vocês estão mandando bem nas provas e eu tenho certeza que vocês vão destruir aí no SUS Pernambuco, tá? O que vocês precisarem, manda mensagem pra gente, chama no Instagram, manda mensagem, a gente vai estar ajudando vocês. E não percam também a correção de prova, a gente fala de recursos, a gente vai estar com vocês do início ao fim. A gente estava lá no começo do ano e a gente vai acabar o ano juntos também, tá bom, gente? Boa prova pra vocês, estamos torcendo, um forte abraço. Bora pra cima.